isso aí, galera, Speed trazendo o primeiro vídeo de bastidores do filme Yu-Gi-Oh! For The Memories, sim, aquele clássico. E nesse vídeo, além de estarmos respondendo as perguntas da comunidade de Yu-Gi-Oh!, vamos também estar mostrando as nossas ferramentas e as ferramentas futuras também, e também as artworks que já estamos criando especialmente para o filme. E vamos começar pela comunidade no Facebook do Yu-Gi-Oh! Master Duel Brasil, que é a nossa comunidade, e que vamos deixar tanto o do grupo quanto da página no link na descrição. E vamos estar conferindo aqui a postagem que fizemos anterior ao vídeo para estarmos colhendo perguntas para estar respondendo nesse exato momento. Vamos abordar a origem do Nightmare. Vamos esclarecer pequeno e o primeiro detalhe, um dos fundamentais e mais importante. Nós estamos fazendo uma versão, ao contrário de adaptações. Nós vamos respeitar em muito material original e vamos fazer algo que está sendo feito pela Capcom nos últimos 4 Resident Evil, que seja trazer um material original com muitas melhorias para a nova geração. Exatamente isso, e vamos explicar detalhadamente durante o vídeo. E se a origem do Nightmare tiver no roteiro original, é óbvio que vamos trazer. Qual será a data de lançamento? Esse ponto está atrelado à ferramenta que iremos utilizar, as ferramentas as melhores e as mais atuais para ter um resultado final mais não só fiel, mas também com a maior qualidade possível. E vamos estar mostrando, explicando detalhadamente. Então vale muito a pena você estar acompanhando até o final. Os 10 egípcios vão aparecer. Esse é um detalhe aqui que, se não tiver nenhum embargo legal, se tiver a possibilidade de usarmos Firewuse, e a gente vai estar utilizando. Mas quem tiver consciente de direitos autorais, que estiver assistindo o vídeo, deixe nos comentários aí para uma maneira para estarmos utilizando da melhor maneira possível. Aqui o filme será de forma de animação. Aqui lançará no cinema ou será em plataforma de streaming? Vamos por parte. Primeira pergunta: será animação? Sim, mas a gente está como vocês forem ver as artworks, estamos fazendo em 2,5D. A gente não quer fazer em 3D, não só para se afastar muito do conceito original dos personagens, como também acabar diminuindo a fácil identificação de cada personagem. Lançará nos cinemas? Infelizmente não, porque não é material oficial, é um material feito de fãs para fãs, que será distribuído gratuitamente, e na medida do possível que a gente vai estar criando esse material, a gente vai estar explicando muito a fundo aí. Mas então é um formato filme exatamente porque a gente está no nosso primeiro trabalho e a gente já tem um material autoral que vai depender muito do resultado, tanto que a gente está buscando fazer tal. Quanto melhor conseguimos fazer, esse mesmo conhecimento a gente já vai utilizar em conteúdos futuros. Então é de nosso extremo interesse que seja 100% logo de cara. E não será no cinema, mas será na medida do possível distribuído tanto no YouTube quanto no Facebook. Vamos ver a melhor plataforma, porque a gente sabe, né, a baixa de hits aí, para a qualidade está diminuindo também. Mas vamos lá, deixa eu ver. A Kaiba vai encontrar um macaco. Ele vai encontrar uma carta. E aqui mais uma vez eu falo para vocês aqui, ó. Eu vou estar deixando o link na descrição da comunidade. Lembrando que, além de ele estar a comunidade jogando o atual e mais rentável o jogo de digital do Yu-Gi-Oh!, também conversamos muito aí sobre Yu-Gi-Oh!, então vale a pena você estar engajando. E agora vamos à página, que também vai ter muitas postagens já que a gente está fazendo. Algumas está viralizando, outras estamos fazendo mais para feedback. E vamos lá aqui, ó. Nossos primeiros artworks que vamos estar detalhando mais para vocês. E vamos aqui. Qual a previsão para um possível trailer?
Trailer poderíamos lançar a qualquer momento, mas a gente não tá querendo fazer algo amador, porque é o seguinte, a gente já tem disponível uma ferramenta que a gente vai estar apresentando todos os detalhes, mas a gente está prezando o seguinte, que estamos fazendo com calma e inúmeros testes aí para estarmos com o melhor resultado final. Estamos aguardando outras duas ferramentas. Se o resultado o melhor resultado dessas três ferramentas vai ser o resultado final, que vai ser disponível para toda a comunidade. Com a duração do filme, aí vai depender também. Mas filme pode ser 60, pode ser 1 hora e 20, vai depender do conteúdo. As regras do zero serão auto game, confusões malucas com vontade de estrela guia. Como o jogo foi criado com foco mais em RPG, e também o próprio desenho também tem suas próprias regras, exatamente para ter a licença poética, a gente vai estar conversando com a comunidade. Sim, essa é uma das poucas produções que a comunidade vai ser extremamente ativa. Vai ter filme, a gente já confirmou, vai. Onde saiu, é da nossa comunidade. Vai ter todos os personagens do Free Duel, como Henshin e Nightmare. Vai ter todos os personagens que tiver no enredo, que como vocês sabem aí, tem muitos personagens de PC, mas nem todos participam do enredo do jogo. Vamos lá. Sobre a equipe de dublagem, quem seriam os profissionais envolvidos? Esse é um ponto crucial que vamos estar retratando e muito lá na ferramenta que vamos estar mostrando, principalmente pelo principal motivo, que é nós, a comunidade que estamos, que eu criei a comunidade desde 2016 e está no ar até por esse momento, né? E tá crescendo, tá evoluindo. Eu já criei de Yu-Gi-Oh! Master Duel, já criei de Cross Duel, já criei de Rush Duel. E se tiver algum Yu-Gi-Oh! Que a Konami esteja pensando em lançar, pronto, já criei uma comunidade. Mas vamos lá, ferramenta. E falando relacionado à dublagem, gente, na medida do possível e foco 100%, principalmente para não prejudicar nenhum dos dubladores, não vamos copiar as vozes de nenhum dublador. Algumas pessoas vão ficar estressadas, principalmente as pessoas que dependem disso, né? Trabalham também, mas enfim, peço perdão, mas é porque a gente vai estar utilizando na nossa série autoral e a gente vai estar precisando fazer um teste, né? E nada melhor do que, como diria Steve Jobs, você tem que fazer algo que ama. Então a gente gosta do card game, gosta do anime, então a gente vai estar procurando fazer esse filme aí com carinho, da melhor maneira possível. Essa é a primeira ferramenta que temos. A gente está aguardando ainda o lançamento do Google Meet e também do Sora, que é do OpenAI, que é do ChatGPT. E vamos estar fazendo a mesma versão do filme, fazer para essa ferramenta e depois pegar essa mesma versão, fazer no Google Meet, pegar essa mesma versão e fazer no Sora. Das três versões, a melhor versão que sair vai ser a disponibilizada para toda a comunidade. E nesse meio tempo, todos, não só sugestão, como também muitas informações vão ser compartilhadas. Infelizmente eu não vou disponibilizar não só o nome, como também endereço e outras características aqui, porque não queremos nos prejudicar na produção, mas vamos, na medida do possível, tá divulgando uma outra informação. Como vocês podem ver, essa ferramenta já tem as possibilidades de trocar de rosto, imagem para texto, pisqueira de imagem de IA, você tem gerador de selfie, você tem criador de fundo transparente, gerador de tatuagem de IA, mudança de rosto de IA, gerador de voz para personagens. Lembrando que a gente, novamente, como a gente já falou naquela pergunta, já respondendo aquela pergunta, a gente não vai copiar voz de nenhum dublador e vamos deixar mais explícito possível. A gente vai evitar ao extremo estar prejudicando todos os envolvidos, ou seja, tanto a Konami, a Devi, os dubladores, os desenhistas, vão estar fazendo um material só para assim, de fã para fã. Como acontece muito aí no YouTube mesmo, tem muitas animações.
E aqui, gerador de áudio, gerador de música também, a partir de texto. A gente está procurando, principalmente porque vai ser um material disponível gratuitamente, né? Mas enfim, no processo a gente não come. Mas disponibilizou também o site oficial que a gente vai estar recheando de muitos conteúdos, como vocês podem ver aqui, já tem as cartas que a gente está usando os efeitos que, para quem já jogou, né, vai ficar bastante nostálgico, porque são o efeito de flip que acontece no próprio jogo. As artworks já, primeiramente, a gente vai estar utilizando essas artworks assim, como a gente já anteriormente já divulgamos aí uma cosplay que serviria como uma base, mas a gente vai fazer mais do que isso. Lembrando que há algumas loras que lora é como se fosse arquetipo que estaremos apresentando nesse vídeo, ainda está em beta e na medida do possível, com o decorrer do tempo, vamos estar melhorando ainda mais para estar mais não só fiel ao conceito original dos personagens, mas como também trazemos para a tecnologia atual, os gráficos mais atuais que vocês verem, assim como aconteceu com a franquia Resident Evil do 1 a 4. Como vocês podem ver, Joey, aí vocês perguntam por que tá assim? Porque ferramentas mais avançadas, como até o Stable Diffusion, tem já por padrão limite de idade, ou seja, vocês não podem fazer menores, ou seja, só personagens de 18 anos para cima. Como vocês podem ver aqui, o próprio Joey, a Shizu. Quem jogou Forbidden Memories sabe que é uma personagem que está totalmente diferente, tanto a Isis quanto a própria Shizu lá no Forbidden Memories, porque o Takahashi estava criando um mangá juntamente com o jogo. Aí quando a Shizu foi aparecer, até no mangá e no anime, foi bem depois do jogo. Tanto que esse é o design usado atualmente e optamos, né? É bem melhor, mais agradável do que o design original. Tem a Gardner, como vocês podem ver aí, e tá lá já na página lá, já. Kaiba a gente vai estar utilizando esse, já tem, a gente vai estar, como a gente tá com, acabamos de falar, ferramenta de inteligência artificial por padrão tem limite que, para evitar, né, vocês sabem esse problema que tanto criadores quanto até as próprias ferramentas querem evitar. Então a gente vai ver da melhor maneira possível tá retratando o Yukizinho, que sim, ele aparece no jogo. A gente vai estar conferindo aqui, ó. E pronto, até aqui embaixo. Esses personagens que aparecem no enredo, como vocês podem ver, todos eles aqui. Aí o que um membro perguntou lá no grupo foi se esses personagens aqui do Free Duel, essa parte aqui dessa linha para cá, são todos os personagens do Free Duel, e esses são que já aparecem no enredo. Esses daqui tem 100% de certeza de estarem no filme, nem que seja aparecendo easter egg, a gente vai incluir um outro personagem que aparece no anime também para estar complementando. Mas esses aqui não tem tanta chance não. Tem não. Tem um aqui, cadê? Aqui, ó. Essa personagem aqui pode até parecer como easter egg. Vamos, cadê? Deixa eu ver se aparece. Não, ela não aparece no enredo, mas aparece no Free Duel. Esse foi o primeiro vídeo de bastidores. Criadores de conteúdo que estiver interessado em estar acompanhando os bastidores, tá também vendo informações de primeira mão, curiosidades sobre as ferramentas também, a gente pode estar tirando dúvidas. Nosso e-mail vai estar o primeiro logo na descrição. Vamos deixar na mensagem fixa também para facilitar também. Criadores de conteúdo, tanto de entretenimento quanto de jogos, quiser entrar em contato com a gente, entre, e-mail também. E sugestões, comentários e perguntas, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo na medida do possível e da melhor maneira possível também. E continue acompanhando o canal e principalmente tanto a página quanto o grupo
do Yu-Gi-Oh! Master Duel, porque durante esse ano todo a gente vai estar divulgando e criando uma quantidade muito grande de informações e de conteúdo. E ao contrário de muitas empresas de desenvolvedores e até empresas de jogos, olha, a gente está totalmente do lado da comunidade, então a gente tem extremo interesse de estar sempre engajando, sempre tirando dúvidas, sempre compartilhando conteúdo, sempre aceitando até sugestões. Isso, pode entrar em contato com a gente. Então, continua acompanhando. Até a próxima, galera. Fui!